Estudantes, eu sou o Carlos, apresentador aqui da TV Ciência. Eu estou aqui hoje com o Pedro Henrique, ele é especialista em bioquímica e erros inatos do metabolismo, mais especificamente a adrenoleucodistrofia. Então, boa tarde, Pedro, obrigado pela presença. Boa tarde, Carlos, boa tarde, estudantes. Então, tu poderia dizer pra gente o que são essas doenças genéticas conhecidas como erros inatos do metabolismo? Sim, eu trouxe aqui uma definição que diz que os erros inatos são doenças genéticas raras que são causadas pela deficiência na síntese de uma proteína, que geralmente é uma enzima, o que acarreta em algum bloqueio metabólico, levando a um acúmulo de substratos tóxicos no organismo. Certo. E tu é especialista na adrenoleucodistrofia. O que é essa doença? Como que ela é caracterizada? A adrenoleucodistrofia ela é uma doença genética rara ligada ao cromossomo X, onde há uma deficiência do gene ABCD1, que codifica a proteína ABCD1, que faz o transporte de ácidos graxos de cadeia muito longa do citosol para dentro do peroxissol. Certo. Isso vai acabar levando, então, à inibição da oxidação desses ácidos graxos. Exato, acaba acarretando num acúmulo dos ácidos graxos C26, C24 principalmente, no citosol. Certo. Aí tu comentou que ela é uma doença ligada ao cromossomo X. Como que isso acontece e por que essa doença só afeta os homens? Então, o gene ABCD1 ele está no cromossomo X. A mulher é XX, o homem é XY. Então, se a mulher tem uma deficiência num dos cromossomos X, o outro pode compensar a produção da proteína ABCD1 ainda. Certo. O homem, se tem um X defeituoso, não vai ter outro para compensar. Então, ele vai desenvolver a doença. Certo. E com relação à parte clínica da doença, quais são os sintomas da adrenoleucodistrofia? Como que ela surge? Por volta de qual idade? Como que acontecem os sintomas da doença? Geralmente ela aparece na parte infanto-juvenil, entre os 6 e 10 anos de idade. Os primeiros sintomas que geralmente surgem é agressividade, como retratado no filme O Óleo de Lorenzo. E também ocorre uma destruição da bainha de mielina, que reveste o corpo do axônio, e isso leva à demência, à perda visual, convulsões, perda da audição, perda da habilidade da fala, entre outras complicações. Neurológicas, principalmente. Né? Isso, exatamente. E tu comentou do filme do óleo de Lorenzo. O óleo de Lorenzo é um medicamento utilizado para o tratamento dessa doença. Qual que é o provável efeito do óleo de Lorenzo no processo bioquímico que acontece na adrenoleucodistrofia? Bom, o que se sabe até agora é que o óleo de Lorenzo ele realmente diminui esses níveis de ácidos graxos de cadeia muito longa, saturados, principalmente o C24 e o C26, e os mecanismos de ação dele ainda não está 100% elucidado isso. Mas acredita-se que ele pode funcionar de duas formas. A primeira é estimulando a beta-oxidação peroxissomal através de outras vias que não dependentes de ABCD1 ou impedindo a elongação microsomal dos ácidos graxos no retículo endoplasmático liso. Certo. Muito obrigado. Muito esclarecedores seus comentários. Obrigado. Obrigado pela presença. Espero que tenha ajudado os alunos. E é isso aí. E voltamos mais tarde com a TV Ciência.